Olá, meus caros, uma pequena reflexão aqui na abordagem cristã. Já aproveitando um pouco da minha pedalada, vamos fazer uma reflexãozinha aqui no meio desse pasto, esse mato, aqui bem no interior, ou no interior do interior, que é o interior da cidade. Vou só esperar passar o carro aqui e nós vamos fazer a reflexão. Como que a vida pode ser muito simples a partir de quando a gente, obviamente, tenha consciência do Evangelho e sabe dar valor para as pequenas coisas, e aquela que é mais difícil, que é do seu desejo, que seja grande coisa para você, vai vir no seu devido tempo. Então não adianta nós ficarmos nos desesperando ou com uma certa ansiedade, porque o que é para vir virá e pronto, até mesmo na questão, né, do advento de Cristo e tal. Então o negócio é viver, é contemplar a natureza do Criador e se espelhar nela, porque ela manifesta a glória do Criador. É óbvio que esses eucaliptos, essa pastagem toda aqui, ou jardinagem, vamos dizer assim, foi o homem que trabalhou para deixar isso tudo bonito. Mas é do Senhor. Lembrando que Deus deu ordenança para Adão de cuidar, de cultivar a terra e também dos animais. E o homem fazendo isso está agradando então, obviamente, os animais, vamos dizer assim, a natureza, a Deus principalmente, e está fazendo aquilo que Deus deu de ordenança a Adão. Para nós sermos prósperos, basta nós termos o shalom, a paz de Cristo, que não é só ausência de guerra, é também prosperidade, felicidade, como eu já venho falando aqui no conteúdo edificante e também na abordagem cristã. Então, meus caros, refletimos, porque as coisas podem ser bem simples. Ao fundo está a minha bike bem simplesinha. Eu estava pedalando, melhor dizendo. No momento apareceu dois ciclistas mesmo, me deixaram bem para trás. Mas o que importa é a gente devagar, contemplando a natureza. Eu gosto muito de contemplar o campo, contemplar a mata. Também quando dá o mar. Enfim, a natureza como um todo é muito bom. Faz você se refletir, faz você entrar até mesmo em contato com Deus ao meditar e olhar e ver as grandezas da sua mão e ser grato por tudo, porque é isso que Deus quer. Ainda com a nossa simplicidade, mas Deus olha, porque Ele não faz acepção de pessoas, para Ele não existe nem pobres nem ricos, mas sim servos e servas de Deus. Essa é a grande realidade. Temos que ser tementes para receber, obviamente, as suas dádivas, as suas bênçãos, saúde, prosperidade, portas abertas em várias áreas da nossa vida. Então fique com essa reflexão acerca de como pode ser simples as coisas a partir de nós dar valor às coisas simples. Porque às vezes você tem a coisa simples, dá para fazer muita coisa, é bem útil, e você fica se estressando com coisas maiores, né, com problemas maiores, que você até mesmo não tem capacidade ou competência para enfrentar sozinho e precisa de Deus. Então, o caminhar é devagar e pedindo, obviamente, a sabedoria de Deus para sermos, obviamente, ricamente abençoados. E fique aí com fundo nessa imagem. Vamos ver se eu consigo colocar sem eu aqui. A pegar as montanhas lá meio que pouco. Não é tanta montanha assim, mas pega, né? Vamos ver. O meu celular não dá para colocar outra câmera invertida. Então vai assim. Reflita acerca disso. A vida é exatamente isso, a simplicidade. Os simples ou os pobres de espírito herdarão a terra. Pensamos nisso. Tenhamos essa mentalidade. Não mentalidade de ser ingênuo, mas uma mentalidade de ser humilde, simples, reconhecer Deus como soberano, Pai, que nós dependemos dele e que nós estamos aqui de passagem fazendo aquilo que ele nos concedeu como missão. Enfim, poderia aqui ficar meditando horas e horas, mas que deu para captar a mensagem. O simples, o pobre espírito herdará a terra. Por quê? Porque ele não se incomoda muito, porque ele gosta e atenta para as coisas simples. E sabe que das coisas simples Deus age, pode lhe dar prosperidade maior, aquilo que ele almeja, né, em grande escala, vamos dizer assim, ou maior escala. Por exemplo, e para encerrar, nós tivemos o caso de Abraão e Ló. Abraão disse, olha, tu és meu sobrinho, escolhe
Aí qual é a terra que você está vendo? Ele olhou com os olhos da carne, escolheu a terra que mais tarde seria consumada com fogo, que era Sodoma e Gomorra. E Abraão escolheu outra terra que aos olhos carnais não era tão próspera. Mas como Deus está na sua vida, e ele tinha certeza que Deus ia o exaltar, foi isso que aconteceu. Já com Ló foi totalmente diferente. Sofreu, a sua mulher morreu, virou estátua de sal. Depois, para não perder a sua geração, as suas filhas acabaram copulando com ele. Enfim, houve uma perversidade, série de problemática por conta do enxergar de um modo carnal, então, e não de espiritual. Então olhamos com os olhos espirituais dos céus, né? O entendimento de Deus e não os canais para a gente ser abençoado. Muito escarpo essa banda, eu estou cortando. Deus abençoe e até a próxima reflexão. Dê o seu like, se inscreva no canal se porventura não é inscrito, que a gente vai fazer mais dessas lives externas nas minhas pedaladas, tá? Paz de Cristo. Olá, meus caros, mais um registro das minhas pedaladas. Nessa oportunidade você vai conferir o Santuário da Madre Paulina, a primeira santa brasileira que, por ironia ou curiosidade, não nasceu no Brasil, nasceu na Itália. Então você vai conferir esse santuário, também histórias acerca desta santa e outras coisas mais, inclusive aquilo que é pertinente ao Evangelho. Já vai deixando seu like e se inscreva no canal se não é inscrito. Se inscreva no canal você que não é inscrito, dê o seu like. Então você está tendo aí uma visão lateral do santuário da Madre Paulina, que é por onde entram os carros aí, onde eu estou filmando. Tem a parte do estacionamento, essa pista ali é exatamente onde entram os carros. Essa é a visão panorâmica, vamos dizer assim, do santuário. Estava um lindo entardecer de sol. Essa é uma visão diagonal aí do santuário. Você percebe que tem até mesmo algumas árvores natalinas, já que foi filmada exatamente nesse período natalino, né? Ontem, no dia 4 de dezembro. E você tem outras imagens de cima, né, da vista panorâmica do santuário. Mais vista panorâmica. Aí um pouco já da frente do santuário. A parte frontal, um detalhe para você. A cruz lá do santuário. Essa é então a vista já em frontal, por trás está a Senhora Madre Paulina, né? Está aí um monumento em homenagem a ela. Aí você já vê de frente ela, lá um cartaz, desejando boas-vindas, e no outro dizendo os horários dos... não é culto, é missa, né? Das missas a ela. Aí você percebe um detalhe, a réplica, né? Monumento aí da Madre Paulina. Isso foi feito em 2006. Parece que até o santuário também. Aí é uma nova vista já de como sobem as pessoas, né? E outra é a vista onde sobe os cadeirantes. Aí você tem a parte do alto do santuário, né? Sinos, você tem a cruz, depois passa aí para você exatamente uma visão um pouco afastada do santuário, com a imagem ao fundo da própria Madre Paulina, as árvores natalinas. Enfim, esse aí é o santuário. Vamos falar um pouquinho da história da Senhora Madre Paulina. O nome dela de registro é Amable Lúcia Visentainer. Estou lendo em português, não sei se é essa expressão, já que ela é italiana. Nasceu em Vigolo Vataro, isso na República ou Reino Austríaco, depois virou Itália,
em 16 de dezembro de 1865. Ele faleceu em São Paulo, dia 9 de julho de 1942. Foi uma religiosa tirolesa canonizada em 19 de maio de 2002 pelo Papa João Paulo II, recebendo o título de Santa Paulina. Filha de Napoleone Wiesenthal e Ana Pinaneser, nasce numa família de poucas posses que em 1875 emigrou para o Brasil, com muitos outros tiroleses italianos oriundos de Vigolo, Vataro, na região trentina do Tirol, que fazia parte do Império Austríaco e depois do Império Austro-Húngaro, sendo incorporada à Itália somente após a Primeira Guerra Mundial. A família Wiesenthal se estabeleceu com demais colonos tiroleses naquela que posteriormente seria a cidade catarinense de Nova Trento, onde nós estamos filmando aí o santuário, o meu santuário. Desde muito cedo, atualmente no serviço religioso da sua paróquia, emite os votos em 1895 e torna-se irmã Paulina do Coração Agonizante de Jesus, amável, dá início à congregação das Irmãs da Imaculada Conceição, na atual Irmandade Santa Casa de Bragança Paulista. Em 1903, deixa Nova Trento e no bairro do Ipiranga, em São Paulo, ocupa-se de crianças, órfãos e de ex-escravos abandonados, de acolher eles e amparar. A partir de 1918, passa a ter uma vida muito reservada, dedicando-se à oração e à vida contemplativa. Em 1938, já demonstrava sérios problemas de saúde causados pela diabetes, que lhe causou várias amputações. Passou os últimos meses de sua vida cega, vindo a falecer dia 9 de julho de 1942. Em 18 de outubro de 1991, foi beatificada pelo Papa, na ocasião da sua visita a Florianópolis, Papa João Paulo II. Por fim, canonizada, como já disse, 19 de maio de 2002, pelo mesmo Papa, recebendo oficialmente o nome de Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus. É considerada a primeira santa brasileira, mesmo não tendo nascido no Brasil. Então, esse é um breve histórico da sua vida. Ainda cabe acrescentar algumas coisas. A Madre Paulina cresceu numa família pobre, mas unida, cuidava da sua avó, depois a sua avó veio a falecer. Ela sempre foi bem prestativa, cuidava da sua mãe, logo a sua mãe veio a falecer também, e ela teve que cuidar dos seus irmãos, e foi aí que ela teve, entre aspas, um encontro com a Nossa Senhora, entre aspas também, e teria em sonho lhe falado que ela seria reservada ou seria separada para ser freira, para ser, de fato, alguém muito ligada à religião, sendo beata, carola, etc. E a partir dessa visão, então, ela começa a pensar sobre, e as coisas vão sucedendo até que ela consegue ser aquilo exatamente que ela tinha visto naquele sonho, com a ajuda, obviamente, da católica, dos padres, etc. Um outro dado a acrescentar aqui: em 1960, numa cidade do Espírito Santo, ela teria feito um milagre, pois uma grávida que acabara de perder seu bebê estava correndo sérios riscos de perder a sua vida também. Mas, ao ser ali feito uma ritualista, ou alguém ter pego exatamente as vestes que usou a Madre Paulina e colocado sobre essa pessoa, ela acabou sendo, entre aspas, curada, ou seja, foi livre da morte, ficou livre da morte. E um segundo milagre que atesto a ela foi em 1992, me parece, no Acre, onde uma criança que nasceu com uma deformidade cerebral acabou, ao receber a sua fotografia em mãos, ou alguém colocou a fotografia nas mãos dessa criança e ela conseguiu reviver, nascer e viver com saúde, inclusive curando essa deformidade na massa encefálica dessa criança. E por conta disso, ela foi, primeiramente, beatificada em 1992, como já dissemos, e
canonizada em 2002. O que significa canonizar? Significa que ela tem poder para rogar diante de Deus. Isso na cultura ou na tradição ou no dogma católico. Que ela pode intermediar para o homem pela mulher. Que ela é considerada uma santa a ser reverenciada. A questão de ser beatificado é uma coisa, canonizado é outra. Beatificado é só considerado como santo, né, pelas suas obras, etc. E já a canonização se passa exatamente pela questão ela ter feito, entre aspas, milagres, e agora ela poder ou estar num patamar de um santo, de uma santa, que pode interceder para o homem e para a mulher, conforme já disse a crença do catolicismo. Bom, em síntese é isso. Agora, a luz do Evangelho. A luz do Evangelho, a gente sabe que essa questão dela e de tantos outros santos considerados ou canonizados pela Igreja Católica e está intercedendo para o homem, para a mulher diante de Deus, não procede. Porque o único mediador entre o homem e Deus é Jesus Cristo. Ele advoga até mesmo por nós. Eu vou deixar os versículos bíblicos aí. Nós sabemos, à luz do Evangelho, que nenhum homem, nenhuma mulher pode ter esse poder, ainda que seja, entre aspas, tão santo assim. Porque só há um nome que está sobre todos os nomes, que é Jesus Cristo. É só esse. Não existe Paulo, nem Pedro, nem eu, nem você, que pode interceder por alguém. Podemos interceder enquanto estão vivos. Podemos orar, pedir, ó Senhor, em nome de Jesus, dê a bênção, dê a vitória. Depois de mortos, não cabe fazer mais nada, porque como nos revela Hebreus 9:27, após a morte vem o juízo, e pronto, porque o homem está destinado a morrer uma só vez. À luz do Evangelho, portanto, isso é totalmente equivocado. E configura-se idolatria, porque coloca alguém acima de Jesus Cristo. Quando Jesus diz, adorarás a Deus de todo o teu coração, alma e espírito, e amarás a Deus sobre todas as coisas, inclui a Ele, porque Ele também é Deus, a segunda pessoa da Trindade. Então ninguém pode estar acima de Jesus ou interceder diante de Deus, a não ser Jesus, a não ser seu Filho. Então, é uma idolatria, porque coloca alguém acima de Deus, ou querer ser equivalente ao Filho de Deus ou a Deus. Não existe essa possibilidade. Deus não dá a sua glória ao trem, e Deus não conferiu, vamos colocar assim, legalidade divina, da lei divina, ou competência a outras pessoas ou a outros nomes, a não ser o nome bendito de Jesus Cristo. Portanto, a luz do Evangelho não procede, com todo respeito a quem segue essa crença. Inclusive tem uma oração da Madre Paulina, que ela está rogando, que quem faz estaria pedindo para ela rogar diante do Pai, para milagres, para perdão de pecados. Não se deve fazer isso. A luz do Evangelho não procede isso. O único que pode salvar e perdoar é Jesus Cristo. Jesus disse, certa feita, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém, a Madre Paulina não conduz nós ao Pai. Ela não intercede pelas nossas intercessões. Unicamente é Jesus, que tem poder para perdoar e tem poder também para salvar, porque a salvação e o perdão vêm de Cristo Jesus. Então, cabe fazer essa reflexão, respeitando quem tem essa crença, mas à luz da Bíblia, que muitos não leem, vão ler o catolicismo, vão ler o catecismo, vão ler um regulamento interno de outras denominações e não ler a Bíblia, né? Fico apegado ao catolicismo, fico apegado ao protestantismo e não fico apegado a Cristo, que é a verdadeira apegação, vamos dizer assim, que nós devemos fazer. Nós temos que ficar apegado em Jesus, se apegar é com Jesus, porque Ele é a solução para todos os nossos problemas. Por isso, meus caros, é que é complicado aqui até mesmo na região a gente falar do Evangelho, porque boa parte onde eu resido aqui foram colonizados por imigrantes italianos. Inclusive tem um bairro da minha própria cidade que vai chamar Nova Itália, que seria ali a primeira, apesar de ter algumas divergências,
até mesmo Michel Temer considerou uma outra cidade do Nordeste, mas, segundo alguns relatos, seria ali a primeira organização dos italianos no Brasil. E aí, como eles são muito beatos, muito carola, muito pegado à tradição católica e não à Bíblia e tal, é muito difícil falar essa verdade, né? O interessante é que Madre Paulina não fez nenhum milagre, pelo menos não há evidência disso, quando ela estava viva, né? Fez depois de morta. Uma outra coisa também se falar é que essa questão dela ser tão santa assim é divergente. Inclusive, pessoas católicas, pessoas que eram católicas bem roxas, inclusive da minha família, minha avó, minha bisavó, contavam, né? Eu não conhecia minha bisavó, mas a minha bisavó contava para minha avó e a minha avó contou para mim, que ela tinha ali algumas divergências, que não era tão santa assim, não. Que maltratava, às vezes, os animais, às vezes brigava com os vizinhos, enfim. Quer dizer, ela era que nem nós, falhos. Então, como é que isso pode virar santo ou santa? Pode interceder diante do Pai. É só Jesus, que não teve pecado, que não nasceu do coito natural, mas foi um coito espiritual, ou o nascimento espiritual do Espírito Santo, Maria. Depois tem a crença de também beatificar ou canonizar Maria, Nossa Senhora, até que apareceu para ela. A outra balela também, porque a Maria, depois que teve Jesus, teve mais filhos. Maria não é mãe de Deus, Deus não tem mãe, até porque Deus é assexuado, não tem sexo. Ele é ele e pronto. Mas, lamentavelmente, é assim que configura. E essa foi a reflexão, repetindo, com todo respeito, não visa aqui atacar fé ninguém, mas falar a minha opinião à luz da Bíblia Sagrada, do Evangelho que eu aprendi. E que leiam a Bíblia para entender melhor isso. Na Bíblia você não encontra que é para, de fato, pedir alguém para rogar diante de Deus. A Bíblia você encontra que um que roga diante de Deus é Jesus Cristo. Pensamos nisso. Esse é um registro, meus caros, aí, direto do Santuário da Madre Paulina, para vocês, né? Primeira santa do Brasil, que não nasceu no Brasil, nasceu exatamente na Itália, e é muito visitada aí pelo povo brasileiro, do estado de Santa Catarina e também de fora, tá? Principalmente pelos italianos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aqui na Paisada, no interior, contemplando a natureza de Deus e glorificando o seu nome, pedindo perdão, orando por todos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos ver. Glória a Deus. Glória, glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Só falta pegar um monte aqui para orar por aqui. Essa mata toda.
Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe. Glorificamos o Senhor. É desevitado o inimigo. Glorifica que adora Deus. Olá, meus caros. Estamos em Major, aqui na praça, onde tem aí uma representação do Natal, e nós sabemos que o Natal não é representação, não é Papai Noel, presépio, etc., mas sim Cristo em nossas vidas para sempre, permanecendo e crescendo, fazendo com que nós evoluímos na fé, ou venhamos ter mais maturidade cristã, fazendo aquilo que certa feita João Batista disse: necessário que eu diminua e Cristo cresça, que Cristo esteja sempre crescendo em nossas vidas, que cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor, que sejamos de fato meninos, porque dos tais é o reino dos céus, que Cristo menino na sua inocência seja sempre conosco e que de fato celebramos o Natal, o nascimento de Cristo todo dia. Amém. Olá, meus caros, mais um registro aqui das nossas bikes. Nós estamos aqui num lugar muito interessante, que é um centro de reabilitação e de ajuda aos viciados em drogas, ajuda aos necessitados, mendigos, desamparados, etc. Chamado Betânia, vinculado à Igreja Católica, e aqui é chamado de Betânia. E se você for traduzir a palavra, né, é casa da misericórdia ou de ajuda necessitada. Jesus teve no último jantar em Betânia, você deve lembrar, né? E aí tem esse registro aqui, é do memorável, já falecido e até muito conhecido pelos católicos, o senhor Padre Léo, e teve até inclusive dando entrevista no programa do Jô, e criou essa instituição aqui bem no interior da minha cidade, tá? E eu gostaria de fazer, portanto, esse registro, porque apesar dos pesares, tem muitas pessoas até mesmo sendo de alguma maneira reabilitadas aqui. E vem gente do Brasil inteiro, pra você ter uma ideia. E doação também, até do exterior. Inclusive, mais adiante, nós tivemos até registros que pessoas dos Estados Unidos acabaram ajudando aqui no campo de esporte, de futebol e outras coisas. Isso aqui já tem mais de, me parece, de 20 anos. No local aqui onde tem esse lago, esses gansos, aqui é ganso, aí é pato. Estão aí fazendo seus coros, louvando tudo que tem fogo, louva o Senhor, né? Eles estão louvando, chamando na comunicação deles as suas companheiras, os comunicando, não é verdade? Então esse é mais um registro das minhas pedaladas. Abraço, Deus abençoe a todos. Estamos aí contemplando a natureza, ainda aqui na Betânia, essa instituição, que é aberta para todos virem e conferirem. Vou fazer um registro que há 14 anos atrás eu conheci isso aqui, por conta da escola. Inclusive, me parece que era nesse lugar que nós fizemos aqui um debate filosófico, e também eu acabei fazendo uma paródia da música na época do Legião, Que País é Esse?, para refutar já naquele tempo de 2004, de fato, a situação, o caos do Brasil. Acho que era aqui, se não era nesse, vamos dizer, templozinho ou sala, era naquela lá em cima, ó. Vamos ver se a gente vai até lá. E aí tem santo também, tem as imagens, enfim. Acho que era naquele, se não era nessa aqui, meu tudo indica que era nessa aqui. Era nessa aqui, era naquela lá. Inclusive tem gente deles lá, pessoas que moram aí, que trabalham aí, né, que tem que trabalhar, tem que cuidar aí da horta, enfim, com a sua recuperação. Então isso é mais um registro também, como o tempo passa, as coisas passam. Quem diria que eu estaria aqui de novo, aos 14 anos exatamente, que eu nunca mais vim pra cá, pra ter uma ideia. E mudou bastante coisa pra cá.
deu uma melhorada, até mesmo, vamos dizer assim, na estrada que vem para cá, de acesso, foi calçada pelo menos, com lajota, deu umas melhoradas para cá. E assim o tempo vai passando, né? E as boas lembranças vão ficando. Isso a gente tem que fazer. Aliás, me parece que é no livro de Lamentações que diz que a gente tem que pensar ou lançar na memória coisas boas e deixar as coisas ruins, né? Filipenses também fala, Filipenses 4:8, aquilo que tem boa fama, tem louvor, se tem boa fama, se tem louvor, se tem de fato virtude, enfim, se é bom nisso pensar. Então, isso é bom pensar e lembrar é viver, né? Deus abençoe. Olá, meus caros, estão subindo aqui um pequeno monte, nem pode ser considerado monte, mas um morrinho, que fica atrás daquele santuário daquela santa que eu já falei aqui no canal. E nós vamos ver se dá para fazer pelo menos aqui, apesar de ter um pouco de moradores ou gente aqui, num lugar mais reservado, a gente fazer uma breve reflexão e até uma oração. No fundo, você está vendo o pôr do sol. Temos duas rotas aqui, uma bifurcação, vamos ver qual a rota que é mais, nos leva para um lugar mais secreto. Mas diz que tem um lugar, um sítio, vamos para outro lugar então, aqui vai parecer no secreto. Tô cansado, né? A canseira, porque eu não estou mais acostumado a subir morro, tanto a pé como bicicleta, está sendo complicado. Mas vamos lá, até certo ponto um pouco obeso, né? Até sedentário, aí complica. Espero que você esteja escutando o áudio. E diz que é bom pra gente gravar com o fone, vou ver se consigo colocar o fone. Talvez o vento, qualquer coisa possa atrapalhar aqui a nossa reflexão e, portanto, a oração. Vamos ver aqui, tem problema de orarmos nesse lugar aqui. É ofegante, cansado, suado, porque e aqui tem, se você for analisar, uma subida. Essa rota sobe, vai lá, lá pra cima, lá não tem condição de ir agora. Se um dia o Cabo da Ciolo vier aqui para Santa Catarina e quiser arranjar algum monte, nós já temos vários aí para ele ir junto conosco para orar. Não só aqui, como na própria minha cidade e na capital também, que é de menos. Acho que aqui tá bom. Eu não vou conseguir subir mais que isso. Aliás, nem foi uma subida, foi uma pequena escalada, vamos dizer assim. Vamos ficar por aqui e vamos fazer a reflexão. Louvado e exaltado é o nome de Cristo, né? Parece que é religioso falar de Jesus, louvado e exaltado, mas nós sabemos que quando tem sinceridade não tem nada de religião. Fica religioso como de fato é mecânico, é forçado, é para se aparecer, mas quando é de livre, espontânea vontade e é verdadeiro, de fato sinais acontecem e glorificando a Deus, maravilhas acontecem. O rei Herodes não glorificou a Deus e foi comido pelos bichos, não é verdade? Portanto, temos que dar glórias e honras ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vendo aqui que eu estou com um traje não muito digno, né? A gente pode até criticar, é um traje mais esportivo, cada da própria bike. Mas vamos fazer aí mesmo assim uma reflexão. E um momento da oração, até teve uma irmã que na outra oportunidade que eu fiz aquele vídeo que eu estava descendo de um morro, e era quase um monte ali também, ela achou que eu ia gravar uma oração, mas eu estava falando que poderia ser mais tarde, né? Então, já que temos essa oportunidade, vamos fazer aqui em um outro lugar muito distante daquele que eu estava. Acho que a qualidade tá boa porque do áudio, já que eu não estou vendo nenhum som, senão depois eu dou uma olhada se tiver equivocado. Vamos lá. Então, meus caros, Jesus se distanciava da multidão. Não porque de fato tinha preconceito ou porque
a multidão de fato iria lhe corromper, mas sim porque de fato ele queria comunhão com Deus. E a multidão distrai, e a multidão impede a gente de estar em comunhão com o Pai. Por isso que ele subia aos montes, por isso que ele ia aos desertos. E assim o cristão tem que ir, literalmente ou simbolicamente, porque o monte e o deserto pode significar um lugar reservado. Pode ser a sua casa, a porta do seu quarto, pode ser no trabalho, um local lá que você vê que não tem ninguém, você ora, ou no banheiro, qualquer lugar. Porque Deus não está preso, obviamente, a templo físico, a pedra, a tijolo, a barra, nada. Ele é onipresente, está em todos os lugares. Então, clamando, buscando, louvando seu nome, se for de sinceridade, se for com o coração aberto, com toda certeza, ele vai ouvir, ele vai responder com fogo. Ele vai fazer maravilhas. Portanto, meus caros, pensamos dessa forma. A gente tem que ter um particular com o Senhor. Muitas das vezes a gente é que nem Marta, fica fadigado com as coisas dessa vida, fica muito preocupado. E Jesus disse que não é para a gente ficar tão preocupado assim, ansiosos. Por que estáis ansiosos? Se Deus contempla os animais, se Deus de fato até mesmo dá alimento para os passarinhos, para as aves, por que Deus não vai nos dar pelo menos o básico, aquilo que de fato venha suprir nossas necessidades? E o demais, ele dará também, mas necessário é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as demais coisas vos sejam acrescentadas. Então, devemos sim ler a palavra de Deus. Devemos sim orar, porque por meio da oração e da palavra que santificamos e estamos em comunhão com o Pai. Não é preciso de burocracia de uma religião, não é preciso de catolicismo, de protestantismo, de pastor, não é preciso de padre, nada disso. É preciso tão somente do sumo sacerdote que é Jesus Cristo e do pastor dos pastores, o bom pastor que é Jesus Cristo. É o único que leva a todos nós ao caminho da salvação. Ninguém vem ao Pai senão por mim, e é isso, e pronto. Recentemente eu escutava um sujeito dizendo, porque ele estava distante da sua instituição, que ele estaria desviado ou até mesmo em pecado, e dizendo que ele não conseguia se santificar em casa, que tinha que ser na igreja. Bom, esse é o seu pensamento, não vou discordar, porque nós sabemos que existem fracos na fé, mas a realidade é que não é a igreja que de fato nos salva, não é placa de igreja, e muito menos simplesmente aquele local lá que vai Deus nos ouvir se orarmos. Não. É em qualquer lugar, em toda parte. Subir um monte, ficar num momento reservado, em casa, fora de casa, tudo isso Deus vê, tá? Isso é necessário. A igreja somos nós. A igreja não é templo feito por mãos de homens. A igreja do Senhor é aquela que foi chamada para fora, né? Fora do quê? Fora do sistema corrupto, fora da sistemática dos homens, enfim. Nós fomos chamados para honrar a Deus sobre todas as coisas, e honrar a Deus é fazer aquilo que Jesus disse para a mulher samaritana. E outra vez virá, né, ou verá uma oportunidade, uma hora em que não adorareis nem no monte e nem em Jerusalém, mas em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais adoradores que assim adora, já que Deus é espírito, Deus não é carne, Deus não é parede, então nós temos que adorar em espírito e em verdade em qualquer lugar. E amar ao próximo como a nós mesmos. Amar ao próximo como a nós mesmos é de fato amar a todos aqueles que estão próximos de nós. Não necessariamente aqueles que são de igreja ou que diz ser irmão, mas é todos. Inclusive aqueles que não se configuram irmão de igreja. E muitos, lamentavelmente, ficam com essa ideia alienada, presa a essa sistemática e acham que tem que ser dessa forma, porque senão estão perdidos. É claro, repito, que eu sei que temos que tolerar e ser até mesmo pessoas mais tolerantes com os fracos na fé, né? Que não conseguem ter essa visão do Evangelho ou daquilo que Jesus propôs, né? Tem que respeitar. Eu já recebi algumas mensagens ou comentários aqui no canal dizendo que nem todos podem receber essas palavras, nem todos podem de fato ficar distantes de religião ou distante da instituição religiosa. Concorre, porque senão vão para a bebedeira, vão para os vícios, vão fazer coisas erradas. Ali é aconchegante e confortável aprender daquela forma, ok. Agora existem outros adoradores,
aqueles adoradores que o próprio Senhor Jesus disse que ia chamar para o seu aprisco e que faz parte do seu aprisco mesmo estando fora da sistemática religiosa. Então, não ficamos mais nos dividindo ou degladiando, achando que um é melhor que o outro, porque não existe melhores do que ninguém. O que existe é sinceridade. Deus olha para os nossos corações, Ele sabe o que nós pensamos e deixamos de pensar. Ele sabe quando nós erramos e quando nós se arrependemos de fato. Ele conhece a nossa consciência. Ainda que o inimigo lute, nos acuse, nos rotule disso e de aquilo. O fato é que Deus sabe todas as coisas. Então confiamos nessas palavras e oramos ao Senhor. Porque de fato é somente com oração para vencer as astutas ciladas do inimigo, as potestades, os principados, para nós vencermos, sermos mais do que vitoriosos. Homens de oração venceram. É só você analisar os profetas no passado. Elias era homem de oração, Eliseu também, tendo bastante mosquito aqui. Em tantos outros homens, Moisés subiu um monte para ver a face de Deus, orar a Deus, e Deus respondeu, mandando os 10 mandamentos, aparecendo para ele em parte, né? Não conseguiu ver o rosto todo de Deus. Era homem de oração. Então nós temos que orar. A oração é a chave da bênção. A oração do justo pode muitos seus efeitos. É por meio desse diálogo, já que a oração é um diálogo com Deus, e você alcança a bênção, o perdão dos pecados, que Deus lhe corrige, porque Ele fala contigo também. Ao falar com Ele, depois Ele vem com a resposta dessa oração. E a palavra é Ele falando conosco. Por isso que é necessário nós atentarmos para isso. Isso não é nenhuma religiosidade. E orar, como o próprio Senhor Jesus disse, tem que ser num local reservado, né? Não é diante dos homens. Mas sim pega, tranca a porta do teu quarto e ora. Ora ao Senhor, clama. Clamas a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei grandes coisas e firmes que não sabes. Então faça a vontade do Senhor. É o Espírito que convence o homem e a mulher do seu pecado. Oração é a chave da bênção com toda certeza. Oremos nesse exato momento. Glorioso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia, pela Tua palavra, que fala conosco constantemente quando a lemos e a meditamos. Abençoa todos os irmãos que estão aqui nesse canal, as pessoas que não são de igreja ou que não frequentam mais templo, mas que conhecem o Evangelho, sabem qual é a boa nova de Cristo, que é amar ao próximo todas as coisas e a Deus sobre... Aliás, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo com a si mesmo. Senhor, abençoa cada lar, abençoa cada família, livrando, libertando as pessoas das obras malignas, libertando pessoas de toda a opressão satânica. Em nome de Jesus, abençoa nosso lar, repreende todas as obras do diabo, das obras das trevas na nossa vida, todo embaraço, toda obra contrária, todo espírito engano. Senhor, dá direção ao povo, porque por falta de conhecimento da Tua palavra, ignorância, o povo erra, o povo sofre, o povo é destruído. Em nome de Jesus, abençoa a nação brasileira, abençoa o novo presidente que vai assumir nesse ano de 2019, da direção. Senhor, meu Deus, não deixa ele fazer nada que venha a ser contra o povo, que venha a ser contra o trabalhador, contra o necessitado. Em nome de Jesus Cristo, abençoa todos os Teus filhos, abençoa essa nação, que essa nação de fato venha a ser do Senhor, cujo... É feliz aquela que de fato o Senhor é Deus, né? A nação é feliz cujo Senhor é Deus. Então, meu Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a ser cada vez mais do Senhor, tementes a Ti, porque se nós temermos a Ti, nós não vamos fazer mal para o próximo. Se o político temer a Ti, ele não vai roubar do povo, ele não vai ser corrupto, ele vai olhar para o necessitado, ele vai olhar de fato para todas as situações. Está vendo um carro aqui, só um momento. Senhor, meu Pai, coloca o temor no coração dos homens, das mulheres, porque o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Salva, Senhor, liberta as vidas, utilizando os Teus servos, os canais de bênçãos que o Senhor tem utilizado, seus vasos, continua usando ainda mais. Opera sinais e maravilhas em nome de Jesus, porque se não operar sinais e maravilhas, como hão de crer? Opera grandiosamente, Senhor, manifesta o Teu poder em nome de Jesus Cristo. Visita o nosso lar, visita a nossa família, visita as pessoas necessitadas que estão nos hospitais, testando uma cura de um milagre. Visita as pessoas que estão necessitando agora de uma libertação. Visita o órfão, a viúva, o necessitado. Dê o que eles necessitam. Visita os orfanatos, os asilos. Visita as pessoas que necessitam da Tua misericórdia. A Tua palavra manda nós orar até mesmo para essas pessoas. Em nome de Jesus, visita os prisioneiros, os que estão nas prisões. Salva eles, transforma. Assim como o Senhor utilizou Paulo e Silas para salvar o carcereiro e a sua família, dizendo
que se crer seria salvo ele e toda a sua casa. Salva, Senhor, coloca um coração de carne, tira todo o coração de pedra desses homens. Senhor, meu Pai, pleiteia pela nossa causa. Senhor, olha para nossas causas. Olha, Senhor meu Deus, faça de fato valer a tua verdade. Que o justo não venha sofrer com injustiça. O Senhor é justo, o Senhor sabe todas as coisas. Resolve todos os nossos problemas da melhor maneira possível. Em nome de Jesus, Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus que faz milagres e maravilhas. Nós cremos no Teu poder, na Tua realização. Em nome de Jesus Cristo, nós Te oramos, certo que o Senhor vai responder, que o Senhor vai contemplar, vai abençoar cada lar, abençoar cada ouvinte, cada telespectador, cada um que acompanha aqui o canal, tem aparecido nas nossas lives, abençoa grandemente, recompensa, abençoa os irmãos, prospera nas suas vidas, aqueles que estão necessitados, aqueles que têm ajudado aqui o canal de alguma maneira, Senhor, abençoa de uma maneira maravilhosa, recompensa, dê o dobro, Senhor, em nome de Jesus Cristo, só o Senhor mesmo para recompensar. A Tua palavra nos diz que aquele que ajuda o necessitado está emprestando ao Senhor, e o Senhor pagará o benefício. Paga a esses que têm feito boas obras, boas ações, ajudando o necessitado, que precisam de fato da Tua ajuda, que não estão mentindo e estão necessitados. Abençoa em nome de Jesus, Senhor, a cada ouvinte. Abençoa a cada um, Senhor, a sua família, o seu lar. Repreende todas as obras das trevas, do maligno, obra contrária. Em nome de Jesus, seja repreendido para a honra e glória do Senhor. Senhor, peleja a meu favor, peleja a favor, meu Deus, da verdade. Senhor, trabalha, haja em nome de Jesus, meu Pai, na minha família, salva, liberta, transforma todos também. Em nome de Jesus Cristo, repreende todo espírito do engano, do embaraço, todas as obras do maligno nas nossas vidas, toda avalanche, toda tempestade maligna. Nós te pedimos, Senhor, certo da tua resposta, certo que o Senhor vai fazer grande obra na nossa vida. Senhor, utiliza os teus servos, os teus varãos, as tuas varoas que pregam o Evangelho, que pregam a tempo e a fora de tempo, em qualquer lugar, que não mede esforço para fazer a tua obra, seja onde for, seja no lugar mais longínquo do mundo ou do país, seja perto da sua casa. Recompense e dê a grande vitória, Senhor. Meu Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos. E devemos, Senhor, como diz a tua palavra, fazer isso, em memória ao Senhor, louvar-te, agradecer. Porque, Senhor meu Pai, muitos agora, nesse tempo natalino de nascimento de Jesus, pensam só agora em Jesus, passam o ano todo sem pensar em Jesus, agora vão pensar em Jesus, agradecer. Mas um verdadeiro cristão está todo dia agradecendo, está todo dia louvando e bendizendo o teu nome. Minha alma bendiz ao Senhor. Está todo dia orando, clamando, buscando as tuas misericórdias, não de acordo com a sistemática religiosa, não de acordo com rezas, não de acordo com meios, não de acordo, de fato, com pragmatismo, com costume, mas sim com sinceridade, livre e espontânea vontade, um coração aberto, contrito e sincero. Senhor, responda e nos dá a grande vitória. Assim nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Confirma a grande vitória para nossas vidas. Louvado seja o teu nome. Amém e amém. Então, irmãos, estamos encerrando aqui um momento reflexivo, vamos dizer assim, com oração, com pregação, mini pregação, reflexão. Que Deus os abençoe e que Deus, de fato, faça a sua obra em nossas vidas, nos conceda a bênção. O Senhor conceda a bênção à nossa nação, para que ela venha a ser próspera, abençoada e venha prover oportunidades, prosperidades para nós brasileiros. Que Deus tome as autoridades, de fato, para que elas venham governar para o país, para o povo, para que elas venham fazer de acordo com o que manda a lei, e isso é de Deus, a lei dos homens, se nós cumprirmos, nós estamos cumprindo também a lei de Deus. Que essas pessoas tenham o temor, vamos orar, e que Deus, de fato, venha nos abençoar grandemente. Portanto, ficamos firmes e fortes, sem esmorecer, sendo fiel ao Senhor, porque Ele será, com toda certeza, fiel a nós, ainda que nós sejamos fiéis, e vai nos dar a vitória. Amém? Deus abençoe a todos e até a próxima. Um local aqui mais estratégico, para fazer uma pequena reflexão. A Bíblia nos fala que aquele que crê no Senhor é que nem um monte de Sião, que nunca se abala, mas permanece para todo sempre. Aqui nós não temos um monte de Sião, mas temos um pedaço de um monte, e que simboliza, obviamente, a resistência, o porto seguro,
a segurança. Nós temos que, de fato, ter fé, persistência, que o próprio Deus vai nos ajudar, estando na frente, porque, como o próprio Salmo também disse, eleve meus olhos para o céu, de onde virá o meu socorro? Meu socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra. O socorro é o Senhor, mas nós temos que segui-lo para ter também exatamente essa força, porque de nós mesmos não conseguimos, precisamos obviamente da ajuda do Senhor. E é óbvio que tem que fazer a nossa parte, no mínimo se esforçar, no mínimo crucificar a nossa carne, no mínimo renunciar a nós mesmos, carregar a cruz cada dia e seguir a Cristo. E aí o restante, o que é mais dificultoso, com toda certeza o Senhor fará, para nos ajudar nessa caminhada árdua, cheia de aflições, problemáticas, de perdas, de sofrimentos, só realmente olhando para o alvo, tendo fé, foco e força, que nós vamos vencer. Fé no Senhor, foco no Senhor, força do Senhor. Pensamos acerca disso, para vencer as lutas, as grandes batalhas, os dias maus, difíceis, somente com o Senhor, somente em oração, somente em consagração, somente buscando a sua misericórdia, que é a causa, o motivo de nós não sermos consumidos. Então, meus caros, faça essa reflexão. Quando você não tem força, clame ao Senhor que Ele dará força. Paulo dizia, quando ele estava fraco, aí que ele estava forte. Por que ele estava forte? Porque ele podia tudo naquele que lhe fortalecia, que era o Senhor. E que assim sejamos. Quando a gente está fraco, já não tem mais força para nada. Para crer em Deus, para fazer a vontade de Deus, para de fato crer no impossível, para crer de fato no agir, na operação de Deus. Confiamos tão somente, esperamos com paciência no Senhor, que a vitória com toda certeza virá, da maneira que não pensamos, mas sim da maneira que o Senhor pensa e quer, na hora certa também, e até mesmo para nossa surpresa, porque não pode vir até aquilo que nós não imaginamos, de bom obviamente, não de ruim, né? Porque como está escrito, aquilo que o olho não viu, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu o coração, é que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então vale a pena seguir avante nessa caminhada, ser persistente, lutar até o fim, porque aquele que for até o fim será salvo. Salvo da perdição, salvo da miséria, salvo da tentação, salvo dos problemas que venham a atacar o mundo, salvo da crise, salvo do governo do anticristo, salvo do número da besta, enfim, salvo com o Senhor na glória. Que Deus os abençoe e faça você refletir acerca disso. Lute, está difícil, continue na caminhada, que a vitória vem. Quanto mais difícil é a batalha, mais maior é a vitória. Glória, juntos somos fortes, nem um passo daremos atrás, e Deus está no controle. É o jargão do Daciolo e de fato é o que nós temos que fazer na prática. Paz e graça. Olá, meus caros, reflexão aqui no conteúdo edificante. Estou pedalando e aqui no interior, bem do interior, nós temos uma Assembleia de Deus. O modelo dela, você vê que está cheio de campo aqui, e ela está praticamente isolada aqui nesse lugar. Meio do asfalto mesmo. Eu, como gosto de história e gosto também de arquitetura, né? Aí fica o detalhe, não é só as católicas que têm até mesmo alguns detalhes interessantes e bonitos, e até mesmo algumas assembleias, no entanto, essa é um pouco mais rústica, no interior, mais simples e tal, né? Para quem gosta de templo, Jesus, certa feita, aliás, é bom fazer essa reflexão aqui, né? Os discípulos, certa feita, olharam para um templo parecido com esse, obviamente que era a sinagoga dos judeus, e disse: olha, mestre, que templo bonito, maravilhoso. E Jesus disse: olha, nem pedra sobre pedra ficará aqui. É claro que ele estava se referindo tanto ao
templo físico, que não vai ficar mesmo, que tudo um dia vai se acabar, né? Ainda mais coisa feita por homem, material, está suscetível à destruição, mas também falava dele próprio, né? Que era o próprio templo, que iria ser derrubado em 3 dias e depois ressuscitado, né? Ou levantado em 3 dias com a sua ressurreição. E Jesus disse exatamente isso. E também referindo-se, obviamente, a cada um de nós, né? Seres humanos que somos templo de Deus vivo, que essa carcaça, esse corpo, uma hora também vai findar, vai voltar ao pó. No entanto, a alma permanece para todo sempre. Se aceitarmos, obviamente, a Cristo, né? Temos a vida eterna. Me perdoe por estar um pouco ofegante e até suado, né? Porque pedalar até aqui tem um certo custo. São alguns quilômetros, pouco mais de 10, tá? Então esse foi o registro aqui e a mini reflexão. Deus abençoe a todos. Olá, meus caros. Morros e também algumas telhas de casa destruídas, então tomando cuidado. Refletindo acerca das coisas de Deus aí, natureza, como já disse em outro vídeo, mais duradoura do que nós, né? Quantos bilhões e bilhões de anos a Terra não está aí, ou se for pela contagem dos teólogos, mais de 4.000 anos, e nós duramos aí 70 anos, e o passar disso é câncer enfado, como diz Salmos, mas a expectativa de vida, por exemplo, no Brasil é de 74, 76 anos, mais longeva é no Japão, chega a 80, parece, mas mesmo assim é pouco. Atualidades BG, inscreva-se, deixe seu like, canal de notícias e comentários, seja muito bem-vindo.